meus irmãos, eu quero começar agora de manhã com uma frase de um escritor britânico que vai ser a frase que vai iniciar o estudo do pequeno grupo essa semana. Oscar Wilde, ele disse assim: viver é a coisa mais rara desse mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Uma coisa é existir, outra coisa é viver. Na semana passada, no dia da visão, o pastor André trouxe a missão da nossa igreja, que está bem fresquinha em nossa memória. Nós vivemos para glorificar Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. O livro que vamos estudar, o livro do Ageu, chama a nossa atenção: não deixe o importante para depois. Cuidado com as prioridades erradas ou as prioridades invertidas. Cuidado para não perder o foco. No livro de Ageu, não há uma lista, daquelas listas que nós gostamos, de itens de prioridades. Mas nós sabemos, você que tem lido a Bíblia, você que tem ouvido a palavra de Deus, você sabe que já em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, o grande e primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E os 10 mandamentos vão falar para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, que Jesus resumiu. Em Mateus 22, Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o entendimento, todo o teu ser. Se é para amar a Deus, a essência é relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Jesus definiu a vida, a verdadeira vida, a vida eterna. A vida eterna é que te conheçam a ti e a seu Filho Jesus, a quem enviaste. João 17:3. E Jesus trouxe uma vida que não é apenas biológica, existência. Eu vim trazer para os falaram, tu tens as palavras de vida eterna. Agora, a gente sabe disso. Amar a Deus sobre tudo, como primeiro lugar, como prioridade. A questão é na prática. Ageu vai nos confrontar para a gente responder: será que eu amo a Deus mesmo como prioridade? O meu compromisso com Ele é acima de todos os outros relacionamentos? Para resumir aqui a história, antes de entrar no capítulo 1 de Ageu, vocês sabem que o povo de Israel foi levado cativo. E Judá, que é a parte sul, foi levado para a Babilônia e ficou lá quanto tempo? 70 anos. Naquele período que ficaram lá na Babilônia, 2 profetas atuaram chamando a atenção do povo lá na Babilônia: Ezequiel e Daniel. Ageu é pós-exílico. É depois que o povo passa 70 anos, o povo foi disciplinado pelo Senhor, pelo afastamento, pelo sincretismo religioso, pelo endurecimento do coração. Nabucodonosor, com a permissão de Deus, vem em 586 e destrói o templo, aquele templo que Salomão tinha construído. E destruiu os muros também. A cidade ficou às favas, ficou totalmente em ruínas. Aí vieram 3 levas de volta. A primeira foi por um homem chamado Zorobabel. E é nesse cenário que Ageu aparece. Depois vem Esdras, depois vem Neemias. Cada um tinha uma função. Zorobabel e Ageu vieram para restaurar o templo onde havia os sacrifícios e o culto a Deus. Olha a centralidade. Vieram para restaurar o templo. Primeiro, Zorobabel e Ageu. Depois vem Esdras para restaurar o culto. Esdras era escriba, era versado na palavra. Um pregador, um estudioso das Escrituras. Mas está faltando o muro. Aí vem Neemias.
Então, primeiro de tudo, tinha que restaurar o quê? O templo. E para que eles não esquecessem disso, em Esdras, isso aqui é muito importante, antes da gente estudar o capítulo, para você entender a fala de Ageu. Então, eu estou procurando aqui Esdras, a gente fica muito no aplicativo, é nisso que dá. Eu e você aqui, ó. E a gente precisa fazer isso de vez em quando, senão o povo esquece de manusear a Bíblia de papel. Vai que o celular pifa qualquer hora aí, né? Esdras 1, versículo... Qual é o versículo, gente? Esdras, capítulo 1, versículo 5. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim para que fossem a Jerusalém fazer o quê? Para que reconstruíssem o templo. Está entendendo o que está acontecendo? Muito bem. Sabendo disso, vamos lá. Vamos ler Ageu. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Zorobabel era um governador. Depois que eles foram para o cativeiro, não tinha mais reis. Aquela monarquia se quebrou. Então, agora vai ser governador, que Zorobabel é um governador, Neemias é outro governador. Então ele era um líder civil, não é? Ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, líder, no caso espiritual, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Note, este povo, geralmente Deus se refere a meu povo. Aqui Deus fala, este povo, afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Para que eles foram para lá? Para reconstruir o templo em Jerusalém. O que é que o povo fala? Não é hora ainda. Continuando, por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Tem uma tradução que fala casas apaineladas, que o sentido de apaineladas é com painéis de madeira muito fino, muito sofisticado, tá? Casas de fino acabamento, em outra tradução fala casas luxuosas. Enquanto a minha casa continua destruída, para você pensar aqui, não é? Precisamos rever o que é mais importante na nossa vida. Está comigo? Esse momento de reflexão. Deus está falando, a Bíblia é um livro clássico que vale para todas as épocas e para os homens de todos os séculos. A palavra de Ageu é para nós hoje. Nós precisamos rever o que é mais importante na nossa vida. Agora, eu preciso fazer umas observações aqui introdutórias. Uma igreja, prédio, não é um templo, como aquele que existia no Antigo Testamento. Eu preciso fazer essa observação. O templo que Deus está construindo hoje somos nós. Estão entendendo? Vós sois o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 18. Deus não habita mais em prédios de alvenaria. Deus habita em pessoas. A igreja é feita de gente, não de alvenaria. Tá certo? Isso a gente tem falado sempre. Então, Deus não nos ordena construir templos como aqueles lá. Nós fazemos parte de uma nova aliança e a ceia celebra a nova aliança. Eu gostei dessa figura do coração, aí na introdução da arte. Um coração é o lugar que Deus habita em nossa nova aliança. Nós não defendemos a teologia da prosperidade de pessoas que são alimentadas pela sua cobiça,
de ficar exigindo e querendo que Deus faça com que ela prospere e ganhe dinheiro o tempo todo, fazendo de Deus um garçom para atender seus caprichos. Nós não defendemos essa teologia da prosperidade. Um outro ensinamento que nós temos aqui é que nós não devemos ser lentos, preguiçosos, procrastinadores, egoístas na obra de Deus. Então, já com essa introdução, nós vamos dar sequência. Quem ou o que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas? Por que a reconstrução do templo era importante? Porque o templo significava, no Antigo Testamento, a habitação de Deus no meio do seu povo. Salomão, quando consagrou aquele templo, ele pediu para Deus que quando uma pessoa estivesse em qualquer lugar dos 4 polos cardeais aí, que orando com a mão em direção a Jerusalém, que Deus ouvisse, porque simbolizava a presença de Deus. Sem o templo, o povo não tinha sacrifício, não tinha aquele lugar de cânticos, aquele lugar de adoração, aquele lugar de instrução dos levitas. E os sacrifícios eram uma retomada para a comunhão com o Deus da aliança, que tinha feito uma aliança com eles. Então, primeiro de tudo, tinha que restaurar aquele culto, reconstruir aquele prédio que estava lá em ruínas. Aí o povo fala assim, não é hora ainda. Você sabe quanto tempo demorou? 15 anos. O povo ficou lá, cuidando, eles vieram para cuidar dos seus próprios interesses. Para eles, o que importava era a economia. Era girar, comprar produtos, era vender, deixar sua casa cada vez mais sofisticada, com gêneros de luxo, né? Eles, segundo os comentaristas, importava-se até um certo tipo de madeira para deixar aquelas casas muito bonitas. Certamente não tinha aquelas torneiras sofisticadas, caríssimas, da Deca, devia ser desse padrão para cima. Então, Ageu, o povo está falando assim, não é tempo, e o povo podia até alegar, não é? A gente está em crise, somos pobres, estamos aqui, temos que retomar nossas atividades, a agricultura, nosso comércio, estamos muito fracos, vamos deixar para depois. Sabe, não é importante cuidar das coisas do reino de Deus. É uma fala que pode encontrar eco aqui em nossos dias de fazermos descaso para com a visão. A gente acabou de cantar, não deixe a visão morrer. Então a visão aqui morreu. Ageu está falando, dai a Deus o supremo lugar em sua vida. Nós precisamos de vez em quando um Ageu, um irmão, alguém, chamar nossa atenção. Porque o que é prioridade para a igreja? Aquele templo em Jerusalém era para ser um farol para as nações. Pessoas fora de Israel vinham buscar a Deus em Jerusalém. A gente tem vários personagens. Aquele general assírio que veio buscar cura lá, Naamã, a Ruth, que era moabita, vem para Israel. Era uma nação para ser um farol para o mundo, e tantos outros, Raabe, vem personagens assim o tempo todo. No Novo Testamento, quando Pedro está falando, é gente de todo canto que estava lá em Jerusalém. Então, o que é a prioridade para a igreja hoje? Missões, sustentar a obra missionária. Você viu que coisa fantástica? Deus levantando pessoas comuns como nós, mas que colocam num coração uma paixão pela obra, que faz a pessoa sair da rotina dela. Deus chama algumas pessoas até para deixarem a sua ocupação, para irem para uma tarefa especial. Neemias era copeiro do rei. E bate no coração dele, os muros de Jerusalém estão em ruína. Deus, mande alguém. Daqui a pouco ele fala, sou eu. Então eu vou.
A gente viu aqui a Ilana orando a Deus, mande pessoas para traduzirem a Bíblia. Aí Deus fala, eu quero você. Disposta a ser a resposta da oração que ela fez. Porque isso é muito sério. Porque Deus dá a vassoura para quem vê a sujeira. Para limpar. Mesmo aqui na igreja, quando você vê uma coisa que precisa ser feita, é o seu papel não ficar, alguém precisa fazer alguma coisa nessa igreja. Olha isso aí, ó. Tem 6 meses que está assim. Olha aquilo lá. E daí? Faça alguma coisa. Se disponha. Porque muitas vezes sobram bocas para falar e faltam mãos, pés para correr, para ajudar. Não é verdade? Então, a causa do evangelho, muitas vezes é substituída, porque boleto a gente vai ter sempre para pagar. E às vezes a gente encontra desculpa assim, não, mas eu estou em crise, eu sempre tenho um curso para fazer, uma pós para terminar, tenho que trocar de carro, tenho que comprar um apartamento, trocar para um apartamento maior. Sabe, o país sempre passou por crises. A gente está com muita... a moeda muito desvalorizada, e agora a taxação. Nós sempre temos desculpas para não investir no reino de Deus. Eu estou falando isso de modo geral, porque tem muita gente boa, comprometida, altamente apaixonada por Jesus, dando sangue, suor e lágrimas pela causa. Mas tem muita gente acomodada, indisciplinada, num consumismo ferrenho, e a obra de Deus, os interesses de Deus, batem num coração impermeável e não afeta as emoções. Por que você acha que de vez em quando a gente coloca um vídeo de missionário aqui? É só para a gente ter conhecimento? Ah, que legal, né? Deus está levantando alguém ali, olha que legal ali, nossa igreja tem projetos. Irmãos, nosso desejo é que cada um de nós faça alguma coisa para o reino. Uns saem para semear lá, outros semeiam sem sair daqui. Tá certo? Mas todo mundo está semeando no reino de Deus. Correto? É justo investir em nossos negócios, nossa carreira, nossos investimentos, viagens e não envolvermos na obra de Deus? É justo isso? É justo buscar os nossos interesses e os interesses de Deus ficar em segundo plano? É isso que a Ageu está falando. Vocês cuidam dos seus interesses, vocês buscam seus próprios recursos, vocês pensam só nessa terra, ganhar, 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 enquanto a obra de Deus carece de trabalhadores. Eu achei um pensamento aqui. Qual é a prioridade para o uso dos recursos financeiros que Deus nos dá? Em todos os tempos, tendemos a dar o resto para Deus. Tendemos a devolver um dízimo de 1%, que dízimo não é, e não 10%. Quando Deus é a prioridade de nossas vidas, o dinheiro se torna secundário. Quando o dinheiro se torna secundário, permitimos que Deus retome o seu lugar em nossas vidas. Até porque o dinheiro é o maior rival de Jesus. É por isso que, ao invés de falar de um outro tipo de ídolo, Jesus personifica o dinheiro como se ele tivesse vida própria. E o chama de Mamon, uma entidade espiritual. Então Jesus fala, não podeis servir a Mamon e a Deus. Vocês precisam escolher. Vocês acumulam na terra, o seu tesouro está na terra, e onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso é para fazer a gente pensar, repensar. Qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida? A nossa completude de nos sentirmos satisfeitos não está em buscar cada vez mais recorrer a essa ganância e um estilo de vida consumista. Aí, continuamos com nossas desculpas.
Quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Quando meus filhos crescerem, eu vou servir mais a Deus. Estou até lembrando de uma música do Roberto Carlos, quando as crianças saírem de férias. A tradução das nossas desculpas é nunca é tempo de priorizar o Senhor. Continuando. O texto de Ageu, tá? Eu li só até o 4. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Em outra tradução, considerem os vossos caminhos. Numa versão de hoje, pense bem no que você está falando. Tá certo? Pense bem no que vocês estão fazendo, nas escolhas que vocês estão tendo. Pensem bem. Olha só, gente, que tapa de luva de peluca aqui no nosso rosto. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Nós encontramos nesses versos aqui uma palavra que se chama insatisfação contínua, que bem caracteriza nossos dias. Tentamos encontrar em coisas externas uma satisfação que nunca chega ao fim. Então, é como se Deus está falando, olhem suas vidas. Vocês trabalham. E até que daria a nossa renda. Mas vocês não se satisfazem. É como você encher um balde furado, que está sempre colocando. Você está recebendo dinheiro e todo mês está faltando dinheiro. Todo mês. O dinheiro nunca dá. Sabe, tem muita gente que ganha bastante, mas ainda assim está sempre insatisfeita. Porque a bênção de Deus se chama suficiência. E a suficiência tem pessoas que ganham menos do que nós. Menos do que você. Mas elas estão sempre satisfeitas, porque aquele pouco é um pouco com Deus, conforme Provérbios 15, que fala melhor é o pouco, é a comida com hortaliça, do que um boi gordo, um churrasco, acompanhado de insatisfação, de ódio. Então, ele está falando de uma realidade que muita gente não percebe e está tocando a vida, gastando e fazendo coisas, e projetos, e viagens. Eu tenho que buscar meus interesses, eu tenho que pensar em mim. Sabe aquele cara lá de Lucas capítulo 12 que fala assim, eu vou destruir meus celeiros, vou construir novos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a palavra para ele é louco. Você só pensa em acumular. Essa noite você morrerá. Para onde vai tudo isso? Às vezes essa ganância nos leva a uma vida assim. E aqui fala de quê? De comida, de plantação que tem a ver com negócios, fala de bebida, fala de vestes. Sabe quando a pessoa compra no Mercado Livre, compra no shopping, compra, mas nunca tá bom, nunca achei a roupa ideal, mas não achei a comida legal. Eu preciso experimentar alguma coisa diferente, eu estou numa rotina, sabe? Tá tudo igual minha vida, essa mesmice. Quero algo novo. E nunca tá bom. E o salário nunca dá. Assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Não nos sentiremos realizados se a nossa prioridade estiver invertida. Estão comigo? Vamos ler juntos? Não nos sentiremos realizados se a nossa prioridade estiver invertida. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Depois que você conquista, está faltando algo.
Não estou satisfeito ainda. Aí aquilo, você já comprou uma coisa assim que você queria tanto, aí você comprou, aí você viu que não era aquela maravilha que você achava, aquela esteira, que depois de 6 meses vira cabide para você colocar roupa, mas você queria tanto aquela esteira, que é caro pra caramba, mas depois vira cabide de roupa. Eu acho interessante esse mito de Sísifo. É uma lenda grega que fala que Sísifo era rei de uma cidade na Grécia. Isso é uma lenda, tá, gente? É um mito que faz parte da religiosidade dos povos gregos antigos. Então, acreditava-se que Sísifo era o rei de uma cidade e ele enganava os deuses. Era um cara assim, espertalhão, que sempre estava enganando os deuses. Até que, se não me falha a memória, Zeus descobriu e deu uma condenação para ele que ele deveria empurrar uma pedra muito pesada até o alto de uma montanha. E quando ele chegasse lá no alto da montanha, algo misterioso acontecia, que a pedra rolava abaixo. Toda a montanha abaixo rolava a pedra, aí ele ia e fazia todo esse processo de maneira contínua. Quer dizer, um ciclo interminável de uma vida vazia, sem sentido, trabalhando, ralando, para depois você falar, o que eu estou construindo? Aí eu perguntei para a inteligência artificial, eu perguntei assim, elabore para mim o drama do Sísifo para o homem do século XXI. A inteligência artificial é legal, mas você precisa ter repertório. Porque se a gente não... Porque tem gente que não como é que fala? Não tem base e pode até a inteligência artificial ser o seu terapeuta. E vai te ensinar muita bobagem. Pode te ensinar até a se suicidar. Então a gente tem que saber usar a inteligência artificial, né? Então eu perguntei assim, não é? Aí ela me respondeu assim: o drama de Sísifo não desapareceu, se transformou. A pedra não é de granito, mas de bytes, de pixels e algoritmos. O empurrar constante manifesta-se nas notificações que não têm fim, prazos que vão se acumulando, na produtividade que exige sempre de você mais e mais e mais. Se outrora a pedra era física e maciça, hoje ela é líquida, dispersa, invisível, mas não menos pesada. O homem contemporâneo carrega pedras digitais e simbólicas. Watts se renovam e te leva cada vez mais a enviar, a não concluir, e você está sempre atualizando senhas sem fim. São repetições invisíveis, sem saída. Nós não concluímos, chegamos no final do dia e não temos aquela resignação de que as tarefas foram completadas. Interessante isso, não é? Essa inteligência artificial está bem atualizada com o que está acontecendo com o mundo, não é, gente? Sabe, quando a gente conhece o cristianismo, conhece Jesus, não o cristianismo, né? O Cristo. O cristianismo é consequência. Mas Cristo, ele nos dá uma satisfação, um significado na vida. E às vezes a gente nem se livra da pedra, mas Jesus nos ajuda a empurrá-la. A pedra da vida, das aflições. Apesar das engrenagens e da velocidade do nosso mundo, ele vai nos dando assim, a vida fica mais leve com a ajuda do Senhor Jesus, diante de um peso tão esmagador que está sobre nossas cabeças. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Deus faz uma repreensão, Deus faz uma reflexão, faz o povo pensar. Para nas suas escolhas. O que você está fazendo? Os seus objetivos estão tão pequeninos. Você não me inclui nos seus planos. Você namora sem perguntar se eu aprovo o seu namoro ou não. Você gasta dinheiro sem perguntar se isso é uma prioridade. Você compra qualquer coisa quando tem vontade. Você está pouco se lixando com a minha obra. Você não contribui na obra missionária. Você não sustenta a igreja. Isso é segundo plano.
na cabeça de alguns, sabe como é que pensa? Que outros façam. Né? Que outros façam. Não é minha prioridade. Meus irmãos, é uma bronca que esse profeta está dando para nós. Qual é a minha prioridade? Continuando, vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, está falando da renda, não é? Eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Às vezes a gente está acostumado com mensagens que falam que Deus é tão bom, não é? E é. Que Deus é amoroso. Ele é. Mas Deus é justo. Deus disciplina seus filhos. Eu estava orando para Deus em relação a esse tarifaço que nós estamos passando, que veio dos Estados Unidos. Mas se a gente entende que Deus é o Senhor do universo, às vezes eu fico pensando se a gente não passa um período de crise para a gente poder pensar em Deus e não na economia. Porque se a gente ficar pensando na economia, ora uma coisa, ora outra. A crise política, por exemplo, que está instalada, nos deixa tão chateados, não é? Aí a gente pensa que somos reféns de homens. Mas às vezes acontecem certas crises para a gente olhar para Deus e falar: Senhor, abençoa a minha nação, abençoa meu país. Que bagunça que está meu país nesse momento. E Deus está falando aqui, não só para o país, gente, está falando para você. Pensa nas suas escolhas. O que você está fazendo da sua vida? Sabe que isso aqui é um eco de Mateus 6,33? Você lembra de Mateus 6,33? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. É para a gente estar sempre lembrando disso. Se nós cuidarmos dos interesses de Deus, Ele cuidará dos nossos. Mas às vezes dizemos para Deus: eu não quero o Senhor intrometendo da maneira como eu cuido do meu dinheiro. Tá bom. Se eu não sou prioridade para você, só pense nas suas escolhas. Às vezes a gente pode passar por uma disciplina de Deus. Isso pode acontecer. Não estou desejando isso para ninguém, mas às vezes essa insatisfação, essa falta de organização, essa falta de prioridade, a gente às vezes convoca o povo para um momento aqui na igreja de servir, para um momento de nos ajudar a ter cultos infantis com homens nas salas, a ter casas abertas para termos mais PGs, a ter líderes. Isso tudo é prioridade, não é só questão de dinheiro, é questão de você falar assim: eu estou a serviço do Senhor. Então, meus queridos, finalizando, provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. É triste isso, não é? Uma disciplina de Deus quando nós merecemos. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, o que eles fizeram? Obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. Olha, o povo temeu. Isso aqui é arrependimento. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Perto está o Senhor, de todo o coração que se quebranta, que se arrepende, que fala: Senhor, perdoe as péssimas escolhas que eu tenho feito. Ajuda-me a voltar para o caminho que eu saí. Ajuda-me a voltar à comunhão com o Senhor. Tira isso de dentro de mim, essa ganância, essa mágoa, essas prioridades invertidas. Eu gosto dessa fala aqui, né? Eu estou com vocês. Quem foi que disse isso no Novo Testamento? Deus conosco, não é? Eu estou com vocês. Olha a ceia. A ceia é um momento assim também de repreensão. Examine-se você, os seus caminhos. Peça perdão a Deus. Ele ama você.
se cuide. É uma palavra de encorajamento. Olha, o Senhor encorajou. Lembra que Deus repreendeu? Deus fez refletir? Deus encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, e quem mais? Todo o povo, olha, povo. De modo que eles começaram, vamos ler juntos? Começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 de sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Menos de um mês depois, colocaram mãos ao trabalho. Será que essa palavra de Deus hoje encontra nos nossos corações um coração arrependido, disposto a obedecer? Deus está encorajando você. Interessante que termina com uma nota de esperança, não é, gente? É uma palavra dura, mas Deus é assim, não é? Às vezes Ele chama a nossa atenção e depois Ele nos encoraja. Eu amo você, apesar do seu amor tão limitado, tão deficiente. Nosso maior objetivo é agradar a Deus. Afinal, vivemos para glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus.